Verdade. Alguns dizem que a Terra é redonda, outros falam que não. Alguns dizem que 1 mais 1 é igual a 2, mas existe alguns conceitos matemáticos que podem dizer que não. Afinal de contas, o que é a verdade? Fala galera, primeiro aí bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem estiver me assistindo. Meu nome é João e hoje eu queria falar sobre verdade. Queria trazer alguns conceitos sobre o que é a verdade. É verdade objetiva, subjetiva e simplesmente aquilo que nós acreditamos que somos. Primeiro eu queria perguntar para você. Você tem alguma certeza absoluta aí que você não pode abandonar? Vou trazer um conceito bem direto para que vocês entendam aquilo que eu quero dizer. Por exemplo, já te disseram que você é alguma coisa há muito tempo? Ou tem uma frase que eu ouvi esses dias que é bem interessante. Uma mãe chega para uma filha e diz a ela o seguinte: você nunca vai depender de homem nenhum. Vocês já ouviram essa frase? Vocês moças que estão me assistindo, vocês já ouviram essa frase? A mãe de vocês já colocou esse conceito para vocês? E aquilo ficou enraizado e você nem percebeu e nunca se permitiu precisar ou depender de ninguém? Se tornou uma verdade absoluta? Alguns aí por aí dizem que a Terra é redonda. Tem conceitos, por exemplo, que mostram que a Terra é redonda. Tem estudos que mostram que a Terra é redonda. Apesar disso, tem pessoas que dizem que não, que ela não é redonda. Como é que podemos analisar essas questões? Comentem aí, pessoal. A realidade é que a verdade é aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós enraizamos dentro de nós. E pensando sobre isso, vamos refletir aquilo que nos disseram desde o começo da nossa vida. Os conceitos, as ideias, as direções, os ensinamentos do pai e da mãe, os ensinamentos dos avós. Podemos trazer um conceito direto, pessoal, para que a gente possa analisar, simplesmente sobre a jornada do crescimento. E olha que interessante a jornada do crescimento. Você nasce numa família, qualquer que seja. Vamos falar de alguma família estruturada? Se é que existe família estruturada. Será que isso é uma verdade? Não sei. Mas vamos falar da família estruturada. Papai, mamãe e filhinho. Dentro da família estruturada nós temos o papai que sai para trabalhar todos os dias e vai buscar o pão de cada dia na rua. A mamãe que cuida da casa, mas que também precisa trabalhar, não mesmo tanto que o papai, porque o papai ainda provê todas as contas, mas a mamãe quer ter a liberdade dela. E o filhinho que tem a sua obrigação de ir para a escola, levantar no horário, escovar os dentes, tomar café, chegar lá, fazer o estudo e voltar para casa. O que eu quero trazer com isso? Cada um tem a sua obrigação dentro dessa sociedade que nós criamos. E essas obrigações são a verdade? Vamos lá, a jornada da criança. Ela estuda, ela vai à escola, estuda, depois que ela termina o primeiro ano, o primeiro ciclo de estudo, chega no segundo e no terceiro, que aí é o fim do 9º ano, por exemplo, que é o que é chamado hoje em dia. Depois ele tem que ir lá ir para a faculdade. Para a faculdade, lá estudar uma profissão. E aí construir uma profissão nova onde ele vai trabalhar e ser um trabalhador de alguma empresa ou montar algum negócio. Claro, negócio geralmente não é o que é ensinado nas escolas, mas sim a ser um operário, um trabalhador. Será que essa é a verdade? Será que você se encaixa dentro dessa sequência de trabalho, de padrões? E aí essa é a pergunta.
Eu não me encaixei. Eu não consegui seguir essa jornada que me disseram que era a jornada correta. Por uma série de fatores. Primeiro, por exemplo, porque eu não acredito nela. Eu não acredito nesse conceito do padrão de que você tem que ir para a escola, estudar aquelas mesmas coisas que às vezes não fazem sentido nenhum para você. Aquelas matérias que dizem que são úteis, mas às vezes não são. E simplesmente você tem um efeito manada, um efeito de ter que seguir, ter que fazer e ter que entender aquilo que o papai e a mamãe aprendeu e ensinou para você, que aprendeu dos avós. E aí volta a pergunta: essa é a verdade? Você aí que é engenheiro, por exemplo, porque o papai também é isso que você quer? Ou você que é advogado, é isso que você quer? Cuidar das leis? Ser antiético às vezes, porque senão não ganha causa para o cliente. Você se sente bem sendo isso? Ou você aí que faz medicina para ganhar 30 mil, 40, 50 mil reais, se sacrifica para ser um bom médico em troco do dinheiro? Será que esse é o objetivo da medicina? O que eu estou trazendo com essa ideia, pessoal? Uma ideia para que a gente reflita sobre o que as nossas verdades nos empurram a fazer e o que nossas emoções estão mostrando para nós realmente. Se analisem e vejam dentro de vocês: eu sou o que eu gostaria de ser? Ou eu sou a reação do que as pessoas gostariam que eu fosse? E aí vem a sua verdade. Por quê? Você vai defender aquilo que construiu até agora, porque a mamãe me disse que é assim. Eu não posso brincar, eu não posso pular, eu não posso falar. Eu tenho que ficar quieto. Porque o papai me disse assim: eu tenho que estudar para ter um trabalho, porque senão eu vou morar na rua. Mas a avó me disse o seguinte: que se eu não prestar atenção, nada vai funcionar. Em qual desses conceitos você se encaixa? A pergunta sempre volta: você é o que gostaria de ser? Ou você é o que gostariam que você fosse? Hoje eu trouxe a reflexão sobre o que é a verdade. Ou melhor, o que representa a sua verdade. Porque o que é a verdade do outro é só do outro. E o trabalho hoje é que a gente quebre esses conceitos antigos que nos disseram que a gente tinha que ser uma coisa que não necessariamente é aquilo que o nosso coração manda nós sejamos. E aí gostaria que vocês comentassem, deixassem aí embaixo qual é a verdade que nos aprisiona. Qual a prisão que vocês acham que estão se colocando? Se conseguirem,